Então, aqui, baixei um pouquinho mais. Pronto, agora o palco é todo seu, Leonardo. Beleza. Bom, então aqui a gente vai começar a mostrar para vocês quais são as novas atualizações aí que a gente teve em Compensation e Variable Pay. Tá? Aqui a gente tem um resumo das mudanças que a gente teve agora no primeiro semestre, que vai ter a descontinuação do UCOL, que são as métricas, exclusão automática do cartão da página inicial após a recuperação do extrato. O extrato são as declarações de compensação. Aumentar o número de campos de auditoria do planejador. Aumento no número de campos de critérios de diretrizes personalizadas. Campos de diretrizes padrão. Agora estão disponíveis para promoção, extras e extras 2, que podem se encaixar aí como enquadramento e mérito. Filtros de revisão, só um minutinho. Luquinha, o papai está trabalhando, vai lá brincar no seu quarto e já vou, tá bom? O papai já vai lá, tá bom? Desculpa, gente. Bom, vamos lá. Então, aumentar o número de campos de critérios de diretrizes personalizados. Campos de diretrizes padrão agora estão disponíveis para promoção, extras e extra 2. Extras e extra 2 entra como enquadramento e mérito. Filtros de revisão executiva avançada contém uma nova função. E as colunas de texto mostram o texto completo ao passar o mouse e melhorias na declaração de compensação. Agora a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais cada uma dessas melhorias. Tá? Então, primeiro, as principais mudanças, né, que a gente teve, né, nessa release. A primeira é a descontinuação do call. Então, aqui em cima, no nosso planejamento de compensação, a gente tinha aquele ícone de métricas e elas vão ser descontinuadas. Tá? Então, a partir daí de 17 de novembro, não existirá mais essas métricas dentro do Compensation. Tá? A gente vai começar a utilizar essas métricas lá no novo relatório de estoque. Exclusão de cartões da página inicial após a recuperação de declarações. Então, hoje, os cartões, quando a gente finaliza o plano de compensation, Luquinha, vai para lá, neném. O papai está lá no seu quarto. O papai já vai lá, vai lá. O papai já vai lá. Por favor, neném. O papai está trabalhando, estou fazendo uma apresentação. Vai para lá. O papai já vai lá, tá bom? Vamos lá. Exclusão de cartões da página inicial após a recuperação de declarações de compensação. Então, no processo de compensação, quando a gente conclui esse processo, o sistema gera essas declarações. Tá? E quando a gente excluía, quando a gente retornava, né, um formulário para uma etapa, o sistema agora vai excluir automaticamente essas declarações da página inicial. Antigamente ele ficava lá, mesmo que a gente retornasse o formulário, a declaração continuava lá para a gente. Então agora vai ser excluído automaticamente. A gente não vai precisar fazer nenhuma ação aí para excluir essas declarações, que vão ser ajustadas conforme o formulário precisar. Que entrou de novas funcionalidades, tá? Então, a primeira é a melhoria nos recursos de auditoria. Então, agora a gente consegue visualizar até 25 campos para ter uma auditoria do planejador. Anteriormente, a gente tinha apenas 10. Então, você poderia selecionar ali, no máximo 10 campos para ter uma auditoria. Agora, a gente pode selecionar aí até 25 campos. Tá? E os campos de salário, bônus e ações e notas variáveis, eles vão ser suportados tanto para mexer na revisão executiva, como na exportação e importação dos dados. Campos personalizados adicionais para critérios de diretriz. Tá? Então, hoje a gente vai permitido configurar até 5 campos
personalizados para a gente criar nossas diretrizes de mérito. Anteriormente, a gente tinha apenas 3. Então, agora a gente vai poder aí selecionar até 5 campos, tá? E isso é compatível tanto para remuneração, como remuneração variável ou remuneração total. Coluna de diretrizes para ajuste, ajuste 2 e promoção. Quando a gente selecionar aí tanto promoção quanto ajuste ou ajuste 2, são esses campinhos que a gente pode colocar ali como enquadramento, a gente vai poder colocar também as diretrizes, a gente vai poder criar diretrizes e mostrar isso na tela, tá? Anteriormente a gente estava disponível aí somente para mérito, então agora a gente vai conseguir também disponibilizar essas diretrizes tanto para promoção quanto para o campo de ajuste salarial e enquadramento. Também vai poder, né, visualizar essa informação tanto na planilha de remuneração como na revisão executiva. Foi incluído aí, né, então, a função em filtros de revisão executiva. Então, quando a gente entrar na revisão executiva, ali nos filtros foi incluso um filtro de função. Então, a gente vai poder fazer aí um filtro diretamente pela função do colaborador. Tá? Com isso, a gente vai ter maior eficiência para chegar mais rápido aos funcionários que a gente precisa, reduz a necessidade de criar vários filtros para chegar nesse filtro de função. Então, anteriormente, a gente não tinha essa função, e a gente tinha que criar outros filtros para chegar aí e trazer determinadas funções dentro da nossa planilha, tá? E essa pesquisa tem uma filtragem aprimorada, então também teve melhorias aí nos campos de filtros dessa pesquisa. Mostrar o texto completo quando é colunas de string, então quando são textos, né, quando a gente colocar textos de instrução nos campos, ao passar o mouse por cima, este campo, a descrição vai ser mostrada por completo. Anteriormente, ela mostrava só uma parte, né, não mostrava o texto por completo. Nessa atualização, esse texto vai ser mostrado por completo. Não precisa ter nenhuma ação, vai ser ligado automático isso, então a gente não precisa ter nenhum tipo de configuração. Sozinho aí, quando entrar essa implementação, vai ser ligado essa opção do texto. A gente vai poder hoje incluir dados do EC na declaração. Então, agora a gente pode exibir dados diretos do EC, né, do Employee Central, nas declarações de remuneração. Antigamente, a gente só podia colocar campos que estavam dentro da nossa planilha. Então, se no modelo da planilha tinha o campo que eu precisava do EC, então era possível inserir ele na minha declaração. Se ele não tivesse ali, não era possível. Então, com essa melhoria, a gente já vai conseguir pegar campos direto lá do EC. Tá? Quais categorias aí vão ser suportadas? Informações sobre compensação e detalhes do emprego. E quais tipos de dados são suportados? Dados de data, booleano, que são campos de verdadeiro ou falso, string, que são campos de texto, campos de localização, campos que podem ser traduzidos, e lista de seleções de seleção legada. Então, são aquelas lists que tem nesse sistema, vai ser possível inserir esses campos na nossa declaração de compensação. Tá? Campos de número, valor e porcentagem não vão ser exibidos no seletor suspenso, tá? Para adicionar este campo. Recuperação automática de extratos de compensação. Então, na versão anterior, quando eu tinha que fazer alguma movimentação no meu formulário concluído, essas declarações, elas não eram, elas eram recuperadas, né? E aí a gente precisava excluir essas cartinhas para gerá-las novamente quando a gente finalizava o processo de novo, né? Se a gente precisasse fazer alguma alteração e aí em alguma planilha. Tá? Então foi inserido aí uma opção dentro das configurações da empresa. Então isso vai ser configurado, né? Se a empresa quiser, né? Então se você quiser recuperar as cartinhas ao retornar um formulário, é só você marcar a opção. Caso você não queira, é só deixar desmarcado. Tá? Por padrão, ela vai vir marcada. Tá? Então, isso agora é configurável
ao retornar um formulário da etapa concluída para qualquer outra etapa que seja do sistema. Tá? Foi inserido também a validação do modelo e visualização em PDF para os modelos de extrato, que são as cartinhas de remuneração. Na versão anterior, quando eu subia um arquivo de modelo, ele não fazia nenhuma validação, e quando a gente ia gerar nossa cartinha, dava o erro que estava fora do padrão. Então, hoje, ao subir esse arquivo de modelo lá no sistema, a gente já tem essa validação, então a gente já pode ali visualizar o que está fora do modelo e já corrigir, para que a gente não faça isso diretamente quando a gente cria a nossa declaração. E outra opção que foi inserido também é que a gente pode baixar um modelo. Então, quando eu faço a importação da minha cartinha, quando eu gero ela, eu consigo baixar um modelo. Não preciso esperar eu concluir o processo e gerar uma carta para ver como ela vai ficar. Eu já consigo gerar esse modelo antes mesmo de concluir as minhas planilhas, para a gente ver se está tudo certo nos modelinhos que a gente deseja ali. Tá? Teve melhorias na notificação da geração da declaração de compensação. Então, agora a gente pode configurar o modelo de e-mail para trazer ali o logotipo da empresa, tá? Tanto como no cabeçalho como no rodapé, tá? Então, vai ser esse logotipo, a gente pode alterar ele lá nas configurações de logotipo da empresa, tá? Na versão anterior vinha o logotipo da SAP, agora a gente vai conseguir colocar outros logotipos aí da própria empresa, porque o e-mail fica com mais carinha da empresa mesmo, que não venha do sistema. Tá? Bom, o que a gente traz nessa release são essas melhorias, e aí se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui para ajudar vocês e tirar qualquer dúvida ou informação que não tenha sido dita aqui, e fiquem à vontade para perguntar. Agradeço aí a participação de todo mundo, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza? Acabou? Acabou.